Amém, meus irmãos. Já vamos chamar aqui irmão Carmelo. Fica à vontade. Hoje a palavra está com ele. Deus abençoe. Paz, meus irmãos, boa noite. Bom estarmos juntos, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, enquanto você vai abrir em Gálatas 5, antes da gente entrar na palavra de Deus, o Espírito Santo está me incomodando falar algo, gente. Não sei porquê, mas com certeza alguém precisa ouvir isso. Todas as palavras que saem da boca do Senhor, elas vão se cumprir. Tudo aquilo que Cristo proferiu em sua boca e foi lançado ao seu coração, vai se cumprir. Nenhuma das palavras que o Senhor lançou vai cair por terra infrutífera. Todas elas vão se cumprir na sua vida. Então acredite. Que a sua fé seja renovada hoje, porque Cristo está nesse lugar. E que você possa ser renovado neste momento, em nome de Jesus, em continuar a acreditar em tudo aquilo que Deus falou para você. Nada vai voltar atrás. Tudo aquilo que disse vai se cumprir em nome de Cristo Jesus. Parece às vezes se tardar, demorar, mas continua esperando. Porque Cristo é fiel. Aquele que proferiu palavras é fiel. Não volta atrás. Nunca. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo em Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo 13. Nós vamos dar continuidade à nossa série. Nós estamos no 3º episódio, né? Então, vamos dar continuidade hoje. E a série que nós estamos tratando no livro de Gálatas é a verdadeira liberdade do Evangelho, né? E hoje, em específico, vamos ver o seguinte: vivendo na liberdade do Espírito. Amém? Gálatas 5:13. A palavra nos fala o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Repito, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, se as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes e ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu Espírito aqui vivo e real nesse ambiente. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Pai, continua direcionando conforme o Teu querer, pois Teu reino, Tua é a glória para todo sempre. A igreja diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Eu costumo e gosto geralmente, antes de pregar, não somente pegar os trechos, versículos em questões, né, que a gente lê, mas ver em qual contexto esses versículos estão encaixados. Entender o porquê Paulo estava dizendo o que estava dizendo, para quem o estava dizendo, para a gente entender realmente as conversas e o contexto tudo, né? Então a gente vai fazer uma pequena viagem, né? Uma pequena aula de história. Quem gosta de história aqui? Se não gostar, hoje você vai começar a gostar. Amém? Gente, eu não gostava de história de jeito nenhum. Os meus filhos falam assim, pra que saber as coisas que aconteceu lá atrás? Não está vivendo agora mesmo, né? Mas é importante entender o que os nossos irmãos fizeram, o que disseram, para que a gente possa pegar esses ensinos e trazê-los aqui hoje para nós, porque é isso que nós vamos fazer hoje, né? Então, sem mais delongas, quero entrar e perguntar para vocês quem eram os Gálatas. Vocês sabem quem eram os Gálatas? De onde que eles vieram? Como que se formou esse grupo, esse povo, né? É um povo antigo, claramente, né? A gente está falando da época de antes de Cristo, mais de 200 anos antes de Cristo. Era um povo meio misturado, né? Vinham da atual França, parte da Suíça, Alemanha, parte da Itália, Bélgica. E esse povo todo, né, era chamado de germânicos, anos e anos atrás, né? Eles desceram, vamos dizer assim, e conquistaram a área da Ásia Menor. A área da Ásia Menor atualmente é a Turquia, Grécia, Macedônia, aquela área toda lá do Mar Egeu, né? Então, basicamente, eles conquistaram aquelas terras e ficaram ali naquelas terras. Mas, mais ou menos, lembro exatamente, uns 70 anos antes de Cristo, os romanos conquistaram, né? E aquela área toda da Ásia Menor, né? Como a gente vê muitas vezes falar Ásia Menor, se tornou província romana, né? E mais ou menos no ano 45, 50, né? Já depois de Cristo, né? Apóstolo Paulo já tinha se convertido, né? Na primeira viagem missionária de Paulo e Bernabé, eles começam a evangelizar essas áreas, né? A Ásia Menor. E eles começam a fundar, obrigado, meu irmão. Eles começam a fundar igrejas, né? Em cada cidade que eles vão, né? Então, Paulo e Bernabé, guiados pelo Espírito Santo, foram nessas terras, né? E os Gálatas faziam parte desse povo. E eles eram pagãos, né? Gregos, politeístas, né? Acreditavam em muitos deuses, né? Como a gente já viu em outras palavras aqui sobre Corinto, que a gente falou já algumas semanas atrás. E eles, mesmo assim, eles começaram a receber a mensagem de Paulo e começaram a se converter, a seguir o evangelho. Mas se a gente lê em Atos,
A coisa bacana é que Paulo, na primeira viagem dele, em Icônio, Listra, Derbe, em todas essas cidades que ele foi visitar, Antioquia e tal, a primeira coisa que ele faz em cada cidade que ele vai nas sinagogas, para direcionar a mensagem de Cristo para os judeus. Só que os judeus, eles não recebem a palavra de Deus, então basicamente ele sacode a poeira dos pés dele e vai em outra cidade, pois eles foram rejeitados daquela cidade, foram expulsos, né? E ele continuou e disse para eles assim: eu estou lavando as minhas mãos, literalmente, vocês são herdeiro da palavra, só que vocês não estão recebendo a Cristo, não receberam, não estão querendo a mensagem. Então essa mensagem vai estar direcionada aos gentios, né? Então ele começou a pregar aos gentios, né? Os gentios somos nós e na época eram eles. E eles recebiam a palavra e muitos se convertiam, muitas igrejas foram deixadas, né? Naquelas cidades. Então, como a gente falou, esse povo era politeísta, eles acreditavam em muitos deuses, né? Mas graças a Deus e graças à mensagem direcionada de Paulo para esses irmãos, eles se converteram, né? Então, a gente precisa entender uma coisa importante. Esse povo, ele era não crente e eles passaram diretamente a ser cristãos, seguidores de Cristo. Eles não se converteram ao judaísmo. Eles eram não crentes e se converteram a Cristo. Com o passar do tempo, o que acontece? Os judaizantes, né? Os judaicos, né? Como? Judaizantes, certo? Eles começaram a ir contra a mensagem de Paulo. E começaram a fazer o quê? Falou, você sabe que a mensagem de Paulo não é suficiente? Você sabe que Cristo não é suficiente? Vocês precisam também de praticar a lei e tudo aquilo que está escrito na lei. E principalmente vocês precisam urgentemente se circuncidar. Aí eles começaram a se agradar. Olha como que é interessante. Eles começaram a se agradar dessa mensagem. Pois se isso não tivesse acontecido, Paulo não tinha escrito a carta aos Gálatas, não é verdade? Então, eles, para fazer parte do povo de Deus, eles precisavam praticar toda a lei e se circuncidar. Então Paulo começa a receber essas notícias e ele começa a escrever essa carta para eles. E a gente vê de cara, meus irmãos, que Paulo chega de voadora para os irmãos, de cara. Ele não mede palavras. Se a gente vê outras cartas, a gente vê que todas as cartas de Paulo, elas começam como ação de graças. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela fé que vocês têm, pelo comprometimento. Várias e várias cartas de Paulo às igrejas são assim. Mas essa em particular, ela chega de voadora, atacando literalmente os irmãos que estavam lá, pelas práticas que eles estavam começando a ter, né? Então Paulo é bem angustiado, é revoltado, é irritado, né? E percebemos isso desde o começo. Vamos analisar essa parte aí. Gálatas, primeiro capítulo, a partir do versículo 1 a gente lê o seguinte. Vamos lá rapidinho. Paulo, apóstolo enviado, não de parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que os ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Então Paulo chega de cara e fala aqui, escrevendo, Paulo, eu sou apóstolo, e não fui enviado por homem nenhum, não. A mensagem que eu carrego não é de homem nenhum, a mensagem que eu carrego vem de Deus, a revelação que eu carrego é de Cristo. Então, entenda que eu falei para vocês, a mensagem que eu deixei aí com vocês é a verdadeira. Não é o que vocês que estão escutando e ouvindo estão seguindo a verdadeira. É a mensagem que eu deixei. Eu sei o que estou falando. Certo? Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou anjos dos céus preguem um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Então Paulo chega com essa carta com a voadora voante mesmo na cara deles. Falou, opa, no focinho, gente. Vamos dar um tempo aí, viu? Vamos botar os trem no eixo aqui, que vocês estão ouvindo e vocês estão praticando não é de Deus, não é a mensagem, pois todos aqueles que pregam e falam ao contrário, sejam amaldiçoados. Amém? Gálatas 3, 1, 5, rapidinho. Ô Gálatas insensatos, aí ó, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Né? Mais uma vez, mais uma advertência, mais uma voadora. São insensatos. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão trocando o sacro para o profano? Por que vocês estão trocando o espírito pela carne? O que vocês querem? Quem perverteu o coração de vocês? Gálatas 4, 8, 10. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então a gente vê como Paulo está indignado. Aí nós chegamos, meus irmãos, ao texto de hoje. A gente vai começar a entrar no texto de hoje. Eu gosto de fazer isso para que a gente entenda o que nós estamos falando. A gente agora nos colocamos na história e vamos continuar entendendo o que a palavra de Deus, através da vida de Paulo, falou para eles e automaticamente fala para nós hoje. Pois a gente vai fazer igual os discípulos com Jesus. Mesmo quando Jesus não falava diretamente com os discípulos, mas falava com as multidões, os discípulos estavam com ele e assimilavam tudo que Jesus fazia, dizia e falava, para depois eles reproduzirem a mesma coisa. E nós aqui hoje vamos fazer a mesma coisa. Paulo vai estar falando com os Gálatas, mas ao mesmo tempo tudo que ele está direcionando aos Gálatas vai estar servindo para nós hoje. Amém? Deixa eu me achar de novo aqui. Então Paulo repreende os Gálatas por agora aceitar as práticas da lei, E Paulo, através do texto de hoje, mostra para eles e para nós também que o contrário da lei não é libertinagem, mas o contrário da lei é o Espírito, meus irmãos, Ele falando para os irmãos, vocês não estão debaixo da lei, não quer dizer para eles que vocês não têm deveres nenhum, então podem fazer o que vocês bem quiserem. Mas ele está falando, vocês não estão debaixo da lei, vocês não precisam fazer esse ritual tudo. Mas vocês estão debaixo de quem? Do Espírito agora. Pois Cristo se revelou a vocês através da fé que Ele mesmo colocou em você através do Espírito Santo. Então vocês têm que estar debaixo não da lei, mas do Espírito. Aleluia.
Se não estamos sujeitos à lei e às práticas delas, isso não é um passe livre para pecar, né, meus irmãos? Mas sujeito ao Espírito, amém? Nós não estamos mais sujeitos a nenhum tipo de práticas religiosas, meus irmãos. Vocês acreditam nisso? Vocês sabem disso? Nós não estamos mais sujeitos a nenhum tipo de ritual especial, específico para alcançar alguma coisa, pois a graça nos basta, pois Cristo nos revelou a verdade, nos libertou e nos trouxe para a verdadeira vida, meus irmãos, amém? Nós éramos escravos do pecado, mas hoje não mais escravos do pecado pelo Espírito, meus irmãos, não mais. Mas sim, nós somos do Espírito, nós precisamos ficar sujeitos ao Espírito, sim, nós somos escravos da liberdade que nós temos no Espírito. Nós somos escravos da liberdade que nós temos no Espírito, meus irmãos. E eu quero esse tipo de escravidão, meus irmãos, não sei vocês. Eu quero ser escravo do que Cristo quer para a minha vida, para a minha história, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus. E que você queira também, irmão. Pois, irmãos, a lei era contra o Espírito, literalmente. A lei é contra a fé, era contra a fé, a lei era contra as promessas, né? Uma pergunta, meus irmãos. Como que seria se, depois de ter praticado o pecado, nós recebêssemos a recompensa daquele pecado na mesma hora? Não seria diferente? Às vezes, muitas vezes a gente não pecaria tanto quanto a gente acaba pecando, né? Não ficaria debaixo de ritual nenhum, lei nenhuma, religiosidade nenhuma, né? Mas vivamos essa liberdade que nós temos no Espírito. Entenda que a lei não tem, né? Ele falava assim, entenda, Gálatas, que a lei, né, não tem o poder de vencer ou abolir as obras da carne, pois as obras da carne são sócias da lei. Por que eu digo isso, que são sócias da lei? Porque quem praticava a lei precisava praticá-la humanamente falando. Ele precisava fazer as coisas que a lei mandava fazer, práticas, rituais, formas. Então, se lei para mim é igual carne hoje, é a mesma coisa, andam junto, são sócia. A lei depende, eu escrevi aqui, a lei depende de atos de esforços humanos carnais para um fim, certo? A religião, a mesma coisa, né? O cumprimento de regras ou rituais para um fim. Isso é carne, gente. Isso é carne. Isso não vem de Deus, não é de Deus, né? Mas o Espírito vence todas essas coisas. Amém? Vocês acreditam nisso? O Espírito vence todas essas coisas. O Espírito está acima disso. As obras da carne são vencidas pelo fruto do Espírito, igual a gente leu, né, em Gálatas 5:22, né? Amor, paz, benignidade, mansidão. A carne é vencida através do que o Espírito Santo faz em nós diariamente. Antes de continuar, vamos entender uma pequena curiosidade aqui que eu achei bacana para a gente entender mais ainda a indignidade de Paulo aí, né? Paulo escreve a um povo de influência grega, meus irmãos, certo? A um povo de influência grega, helenística, né? Uma sociedade lógica, filosófica, né? Uma das mais filosóficas da arte antiga, que ainda hoje tem coisas da antiga Grécia que, né, temos aos dias de hoje, né? E essa era uma sociedade que ela gostava de ser agradada, né? E na época a centralidade humana era muito, muito forte, muito importante, né?
as ações humanas, os feitos humanos. Vocês sabem dessas histórias, né, dos feitos dos gregos, dos contos antigos, não sei se vocês conhecem, de Hércules, de não sei quanto, vem tudo de lá, você sabe disso, né? Então, eles gostavam disso tudo, de centralizar o poder no homem, de centralizar a atenção no homem. Tanto que vocês prestaram atenção, a maioria dos deuses gregos tem semblante humano. A maioria dos deuses gregos tem semblantes humanos, tem caráter humanos, tem falhas humanas, mesmo sendo deuses, né? Querem correr atrás de arrumar as coisas de uma forma humana, mesmo sendo os deuses, né? Então, a gente entende que era uma sociedade que gostava de atos práticos, era uma sociedade que gostava de fazer as coisas, que gostava realmente de praticar algo para serem visto, né? Para poder se exaltar. E Paulo diz assim: a mensagem que eu trago a vocês acham que eu estou trazendo uma outra filosofia no meio de vocês? Vocês acham que eu sou um rabino? Vocês acham o quê? Os falsos mestres que estão no meio de vocês, que estão falando para vocês que têm que cumprir a lei, esses daí gostam e muito do que eles estão pregando para vocês. Por quê? Porque estão empurrando vocês a voltar a praticar as coisas da lei, para que vocês possam se sentir bem com vocês mesmos, para você dizer: eu sou bom, hein? Eu consigo. Pois eles estão empurrando vocês para fazer algo que Cristo anulou, né? Então, eles ganham seguidores, e eles se acham mais importante da mensagem de Cristo, pois eles estão cativando vocês. E vocês gostam da mensagem por quê? Porque impulsiona vocês a fazer algo que vocês mesmos vão conseguir com o seu esforço, que vocês mesmos vão conseguir com a forma que vocês sabem fazer. Você pode, você consegue, você não depende de ninguém. Então, por isso que a mensagem dos judeus lá na época estava se propagandando tão rapidamente. E se vocês prestarem bem atenção, esse é um povo que gosta muito de competir. Aí eu pergunto: de onde que vieram as Olimpíadas? De onde que saíram? Daí. Eu consegui, sou bom, preciso o quê? Uma medalha. Sou bom aqui, olha a medalha que eu ganhei em cumprir a lei. Olha como eu sou bom e fiel. O que era isso tudo? O que os fariseus na época faziam? Faziam isso. Um competia com o outro. Saduceus, fariseus, um puxava mais para o lado para o outro. Olha como que sou bom. Ficavam nas praças públicas, se mostrando, orando no meio de tudo, virando uma competição e deixando de lado o real sentido que era Cristo. E isso que estava acontecendo aí no meio, né? Mas, voltando aí, discurso humanista desses judeus, né? A mensagem da lei era humanista, colocava controle no homem. Ele dizia assim: tem uma pergunta aqui: eu fui salvo pela graça, por que agora quero ser salvo pela lei? Né? Esse motivo, porque eles queriam ser agradados, eles queriam conseguir com as forças deles, pois eles diziam às vezes: pois se eu fui comprado, se alguém pagou o preço, se a graça foi me dada, se eu recebi isso de graça, se a mensagem de Cristo veio para mim de graça, ele me comprou, para ele acabou a graça. Por quê? Porque não precisa fazer mais nada, eles já têm dono, pois eles querem ser o dono deles mesmos, seguindo essas práticas. Pela graça alguém pagou, e se alguém pagou, esse alguém é dono, não é verdade? Né? Quem que é esse dono? Cristo Jesus, né? Cristo pela graça pagou o preço para todos, só que para eles acabou a graça, igual eu falei, porque acabou a competição, né? Acabou a competição. E a gente leu aqui em Gálatas 5, 19 e 23, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Tem diferença. As obras práticas da carne
e o fruto do Espírito. A gente não vai entrar para entender cada coisa aí, porque senão a gente vai acabar depois de amanhã. Mas a gente sabe muito bem que a carne acaba escravizando a nossa vida. O pecado acaba escravizando a nossa vida. A lei estava escravizando a vida dos Gálatas novamente. E a lei, entendida como carne, e hoje para nós carne, ela escraviza e te leva, te empurra, te impulsiona a fazer coisas. Igual era na lei, tinha que fazer alguma coisa. A carne também te obriga a fazer algo. E todas essas obras que ela te obriga são carnais, te afastam de Deus, né? A carne, ela te faz trabalhar para ela. A carne te obriga todos os dias a trabalhar para ela. Ao contrário, o Espírito nos liberta. E nos liberta de verdade, meus irmãos. Rompe as cadeias de verdade, em nome de Jesus. Ele nos tira da escravidão. Ele mesmo nos planta na vinha. Ele mesmo atua em nós. E essa atuação gera o quê? Fruto. Vocês veem a diferença? A carne te obriga a trabalhar para ela. Cristo te pega, te coloca na vinha e Ele atua em você. E você vai dar fruto não pelo que você está fazendo. Você vai dar fruto porque Ele te pegou e te plantou. Você vai dar fruto porque Ele está cuidando de você. E se nós continuarmos enraigados nessa vinha, o fruto vai aparecer. E nós, entendendo isso, vamos dar glória a Deus, porque a gente reconhece que o fruto vem de Deus, não vem da gente, meus irmãos. O que nós geramos de bom vem do Senhor, não vem de mim, não vem do pastor, não vem das suas boas práticas, do que você sabe fazer, não. É Cristo que gera em você, meu irmão. Permaneça na vinha. Permaneça enraigado. Continua crescendo em Cristo. Cresce mais para baixo do que para cima, meu irmão. Cresce. Em nome de Jesus, vamos crescer. Para mim hoje a mensagem da lei, a mensagem da carne, né? É algo muito claro. Deus fala algo muito comigo. Que nós não seríamos capazes de cumprir a lei de jeito nenhum. Que nós não conseguiríamos alcançar absolutamente nada através da lei. E nesse caso, através da carne. Só as obras da carne mesmo. E amanhã, o inferno. Nós precisamos que o Espírito Santo continue atuando em nós. Nós precisamos deixar espaço todos os dias da nossa vida para que o Espírito Santo atue em nós, meus irmãos. Pois Deus nos livrou e nos livrou de verdade. Glória a Deus. O Cristo ressurreto te libertou da escravidão para a liberdade. Agora precisamos aprender a viver na liberdade. Esse é o título da mensagem, né? Como viver na liberdade. Como andar na liberdade. Vocês já viram, com certeza, alguns presos que ficam anos e anos e anos na prisão e depois sai? Ou alguém internado numa casa de recuperação fica muito tempo, anos e anos, depois sai? O que acontece? Eles ficam, às vezes, meio perdidos, desacostumaram de viver em sociedade, desacostumaram de viver com os outros. E muitas das vezes acabam cometendo novamente erro, pecado e vão ser presos ou vão ser internados novamente. Pois eles querem andar sozinhos. E quando Deus nos resgata, nos liberta, nos tira da escravidão de uma vida inteira de pecado, a gente também, quando nos convertemos, sentimos isso. Não sei vocês, mas eu senti. Me senti livre, me senti bem, me senti meio que voando. Glória a Deus, aleluia. Mas e aí, o que eu vou fazer? Como que tem que viver? O que tem que fazer? E aí que entra o Espírito Santo. E o Espírito Santo para os novos convertidos entra como? Através de quem?
da igreja, através das pessoas. Precisamos nos cercar de gente que é Cristo mesmo. Precisamos andar com gente que nos impulsiona a Cristo. E deixar o Espírito Santo, dia após dia, trabalhar no nosso coração. E Ele mesmo nos ensinar isso. Gente, eu estou pulando aqui porque eu escrevi muita coisa e o tempo não vai dar aí. Não seria mais fácil se converter, glória a Deus, aleluia, e ficar lá no monte, igual os monges? Não seria mais fácil? Muito mais fácil. Mas não é isso que Cristo nos chamou. Ele nos falou: eu vos libertei. Tirei da escravidão do pecado para a vida eterna, debaixo do Espírito Santo. Mas vocês, filhos, precisam viver nesse mundo, na carne, pois nós estamos na carne. Nós temos desejos da carne, nós temos necessidade física e fisiológica da carne. Nós precisamos viver na carne, sim, mas com o domínio do Espírito Santo. Então, se a gente deixa o Espírito Santo no trono da nossa vida, Ele vai nos ajudar a escolher as escolhas da carne conforme o Espírito. Pois, meus irmãos, quando nós nos convertemos, nós não viramos santos, nós não viramos do avesso, nós não voamos, o nosso corpo ainda continua o mesmo, a nossa vida nós precisamos vivê-la, e vivê-la para a glória de Deus, porque Ele nos chama para viver na carne direcionado pelo Espírito, para testemunhar da obra dEle em nós, para que os outros vejam qual grande poder está no Espírito, de que pessoas carregadas de pecados, pessoas na carne, foram libertas pela ação do Espírito, e a forma que elas vivam hoje, debaixo da influência dele, e não mais a influência do Espírito. É isso que nós precisamos fazer hoje. Viver na liberdade do Espírito. Aprender a viver na liberdade que Ele nos deu, e não mais na escravidão. Não mais. Todos os dias, meus irmãos, a gente precisa enfraquecer a carne. Todos os dias nós precisamos enfraquecer a carne e fortalecer o Espírito. E como que a gente consegue fazer isso hoje? Quando você, que tem o Espírito, e você sabe o que eu estou falando, o Espírito Santo te cutucar e te chamar: opa, vem cá, vamos orar. Tem que obedecer, tem que ir lá orar, mesmo você não querendo, mesmo você resmungar: não, pai, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso. Entra no seu quarto, ora. Tenha comunhão com o Espírito, pois se nós queremos ver o Espírito agir em nós, através de nós, se nós queremos ver o avivamento real na igreja, nós precisamos conhecer o Espírito. Se a gente não conhece o Espírito, nós não temos como andar pelo Espírito. Como que você vai com alguém que você não conhece? Como que eu vou? Só através de uma comunhão diária, constante. Nós somos fortalecidos pelo Espírito e enfraquecemos nossa carne diariamente. Vocês concordam com isso, meus irmãos? Não toque isso, não toque aquilo. O Espírito Santo fala com você, gente. Eu vou encerrar aqui, tem muitas outras coisas que eu tinha preparado, mas glória a Deus, a mensagem foi dita, o que precisa ser dito foi dito. Então, meus irmãos, precisamos realmente aprender a viver em liberdade. Pois em Gálatas aqui, esse versículo quero lê-lo, meus irmãos. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecem firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É isso que é viver no Espírito. É isso que é viver em liberdade do Espírito. Deixar Ele direcionar, deixar Ele agir, deixar Ele falar, deixar Ele realmente dar. Nós precisamos dar importância ao Espírito mais do que à carne. Nós precisamos hoje. Feche seus olhos, fica de pé rapidinho em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus, glória a Ti, Senhor. Te adoramos neste lugar, Senhor, te exaltamos, Jesus. Te agradecemos, Deus, pois o Senhor nos salvou, Pai.
Obrigado, Senhor, pois o Senhor nos tirou da escravidão da carne, Senhor, das obras malignas, Senhor, nos libertou, Senhor, nos deu vida e nos deu não qualquer vida, Senhor, nos deu uma vida com abundância, Senhor. Tudo que nós precisamos temos, Senhor. Tudo que nós precisamos para te servir, nós temos hoje, Senhor. Obrigado pela ação salvífica do Espírito Santo. Obrigado por Jesus ter pagado o preço. Obrigado por não ter que carregar o peso da lei e ter que cumprir nenhum tipo, Deus, de religiosidade, Deus. Oh, Pai, obrigado, Senhor. O Espírito Santo nos ensina diariamente a andar pelo Espírito e viver em liberdade, a verdadeira liberdade que o Senhor nos deu, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos são livres para viver no Espírito, em nome de Jesus? Quantos vão determinar aí, buscar na sua vida, viver de acordo com a vontade do Senhor? É para isso que nós somos chamados, amém? Tendo suas mãos, eu quero orar com você. Domingo nós estaremos aqui na igreja, continuando o tema oração, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém.